Bom, eu vou compartilhar a tela aqui. Kátia, você quer falar alguma coisa? Pode falar, antes da gente começar. Bom dia, professor. Tudo bom com o senhor? Bom dia, tudo bom e você? Tudo jóia. Professor, eu achei uma coisa tão interessante na internet que eu queria compartilhar com o senhor. Lembra que o Sim. senhor falou da polis, que tem tudo a ver com Uhum. psicologia e tudo mais? Sim. Achei um canal no YouTube de um rapaz que ele até é diretor da Folha, da Folhinha, da Veja, né? Da Vejinha. E ele comentando sobre os prédios dos anos 40, 30, no centro de São Paulo. Que aquele estilo de vida naquela época, hoje é para nós hoje, para o estilo de vida hoje dos jovens, principalmente dos jovens, é super moderno, porque é um estilo de vida assim que condiz com os dias de hoje, que o pessoal não tem mais carro, né? O pessoal quer tudo perto, quer um estilo de vida que tenha variedade de pessoas. Então, achei isso muito interessante, como que como a psicologia tem tudo a ver, a maneira de vida tem tudo a ver com o que o senhor estava falando da arquitetura. Perfeito. Às vezes a gente não tem muito essa noção de onde é que a psicologia, os locais que a psicologia transita. A arquitetura é um deles. Então, se você observa o jeito que as casas são construídas, tem tudo a ver com o momento, tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo psicologicamente naquele momento. Não só a psicologia, a sociologia, ela também explica, né, mostra a maneira pela qual o jeito da cidade, o jeito que as pessoas se organizam, o jeito que as pessoas convivem, as crenças, os valores, isso vai determinar a própria arquitetura. Então, se você vê, atualmente, as casas modernas são construídas, a tendência é você eliminar corredores, não ter corredor. Por quê? Porque é aproveitar o máximo possível do terreno. Se você pega as casas antigas tinham corredor. Você dá mais praticidade, contudo, o corredor, para uma família, ele tem um valor muito grande, né? Ele tem uma representação muito grande numa perspectiva de imagem de casa, numa perspectiva de representação. Tem um filme, eu vou recomendar para vocês, do Ettore Scola, é um cineasta italiano, chamado La Famiglia. E ele faz uns jogos de cena muito interessante e sempre aparece o corredor da casa. Então, tem um elemento bastante simbólico que tem a ver com a nossa vida de hoje. Hoje em dia, as pessoas elas estão com uma vida muito prática, com uma forma de compreender as relações de maneira muito superficial. Notamos isso na atualidade. Então, isso tem a ver, né, com o espírito da época, que nós vamos falar hoje de espírito da época. Então, de tempos em tempos, a humanidade ela vai desenvolvendo um espírito, uma forma, um jeitão, uma maneira de entender as coisas. E o nosso espírito atual é o espírito da prática, tudo tem que ser prático, prático, prático. De um lado, isso facilita uma série de coisas, e do outro, ele vai tornando as relações muito superficiais. Então, hoje em dia, vocês podem ver que as relações elas vão ficando muito superficiais. As relações de amizade, as relações de namoro, é algo muito. Nós estamos vivendo um momento muito utilitarista. Tudo. Então, as pessoas elas se aproximam umas das outras sempre que elas podem ganhar alguma coisa. Uma coisa muito superficial. Então, esse espírito da época tem tudo a ver. Então, as coisas que vão acontecendo, elas vão se organizando, tendo em vista isso. Por exemplo, é,
a situação que nós vivemos hoje, tá? De aula. Na minha época, não existia essa coisa de slide, não existia essa coisa, não tinha nem sequer retroprojetor. Depois que veio o retroprojetor, não sei se vocês chegaram a ver aquela estrovenga que era gigante, parecia uma girafa, né, que você colocava assim e aparecia. Não tinha nem isso quando eu estudava. Então, o professor, ele ia dar aula, então ele ia com as suas fichas, né? Fichas de anotação, porque quando a gente dá aula, a gente precisa de um roteiro, claro, né? Um roteiro e tudo mais. Aí depois foi avançando, aí introduziu esse tal de retroprojetor, que você colocava uma transparência, aparecia lá, e depois veio a coisa do slide. Então, veja, hoje, a ideia da praticidade é assim, o aluno, não, professor, você não pode disponibilizar o seu slide, coisa e tal, né? Na minha época, isso era uma falta de respeito. É como se eu fosse pedir para o professor as fichas de anotação dele, né? Tá certo, né? Mas hoje, assim, né, as pessoas, na praticidade, passa aí, eu não tenho alguns slides que eu não me incomodo, eu disponibilizo, né? Tudo bem, não tem problema. Mas é complicado. Outro dia, eu fui, quando eu estou orientando o TCC, ou quando eu vou participar de banca de TCC, eu, é, eu verifico, né, se existe plágio ou não, e aí eu coloco no Google, né, então eu uso aquele CopySpider, aí eu coloquei no Google uma frase que eu estava achando esquisita aquilo, né, eu coloquei e me direcionou lá para um site chamado Passei Direto. Olha o nome do site. Passei Direto. Não sei se vocês conhecem, né? Aí eu olhei lá, né? Eu falei, que interessante, né? Aí eu comecei a olhar lá, comecei a entrar umas coisas, ele dá umas travadas, ele não permite, né, que você entre, você tem que ser assinante daquele negócio, né? Vocês acreditam que eu achei uma aula minha lá? Eu falei, puxa vida, né? O que minha aula está fazendo aqui, né? Eram umas anotações. E aí eu vi a coisa, quer dizer, para você ser assinante, você tem que colocar alguma coisa lá, para você ter o direito de pegar outra. E, então, vocês vejam, né? Às vezes eu demoro mais tempo preparando uma aula do que a aula propriamente dita. Então, às vezes, uma aula de 2 horas, eu demoro 4 horas para preparar. E aí o camarada vai lá e posta lá para todo mundo ver, não dá crédito meu, não é nada, pois lá. Então, eu acho uma falta de respeito incrível. Mas é a questão da praticidade. É isso, né? Então, isso tem a ver com o espírito da época, com o momento que nós vivemos agora. E, para nós, na psicologia, isso é importante, a gente ter essa clareza, entender um pouco o que está acontecendo. Tá bom? Ok? Kátia, você quer falar? Pode falar. É isso mesmo, professor. Ele diz que esses prédios, né, que são os prédios sessentões que ficam no centro, hoje tem tudo a ver com o estilo de vida dos jovens. E aqueles da Faria Lima, aquelas coisas chiques lá, que tá morrendo lá. Por quê? Porque não tem gente, não passeia gente lá. São prédios que foram feitos só para carro e tudo mais, que já não condiz mais com o estilo de vida nosso, ainda É, mais depois da pandemia. Interessante isso, né? né, mas é isso mesmo, né? São coisas que nós, psicólogos, precisamos sempre nos perceber. Ok? Muito bem, gente, vamos lá, então? Bom, eu falei na última aula a respeito da psique, que é a marca da nossa ciência, que é a alma. Então, a psicologia, na verdade, a rigor, ela significa exatamente isso, estudo da alma. Na época, quando ela é criada, quando se imagina a questão da alma, era uma coisa meio assim mesmo, meio mística, meio religiosa. Depois, com o passar do tempo, a psicologia ela foi avançando e a ideia de alma deixou de ser alma mesmo, uma perspectiva mais religiosa, e passou a adotar uma ideia meio que de mente, tá? Então, é isso, tá? Então, daí que vem a ideia da psicologia, tá? Então, a alma era concebida como a parte imaterial do ser humano, era uma parte que compunha, né, o indivíduo, só que era uma coisa à parte, era algo que você não conseguia tocar. E aí o pessoal atribuía alguns fatores conhecidos, tais como desejo, sensação, percepção. Existiam
os filósofos antes de Sócrates, que eles tentavam refletir, eles refletiam, na verdade, né, a respeito do início da vida, da humanidade. Então, eles pensavam, de onde que veio a vida, como que é isso, coisa e tal. Então, você tinha dois grupos que eram bem... Eu já falei isso na outra aula, tá, gente? Só para a gente poder engatar e dar continuidade, né? Então, eles tinham, né, tinham dois grupos que faziam essa... O André, sabe por que eu não coloco em tela cheia? Porque eu não vejo as informações no chat, né? Aí, se eu colocar em tela cheia, aí quando alguém pergunta alguma coisa, eu não vou saber que está perguntando. Mas eu entendo, porque tem gente que está no celular, não é isso? E aí fica ruim. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou aumentar aqui. Melhora assim? Vê se melhora, André. Peraí. Senão no, no outro programa aqui. Melhorou assim? Ele não respondeu, acho que sim, né? Tá bom? Então tá bom. Então é isso, tá? Então, melhorou, André? Se ficou ruim, Não, é verdade, porque eu sempre ponho assim, tá vendo? Acho que vocês veem, né? Aí eu consigo ver o pessoal que está se manifestando no chat, tá? A não ser que alguém se coloque para me avisar, professor, tem alguém no chat que quer falar, mas enfim, vamos dar continuidade aí, tá? Qualquer coisa a gente põe no PowerPoint. Muito bem, então tinha esses dois grupos, né, de pensadores, uns que eram os idealistas, outros que eram os materialistas. Então, os idealistas, eles tinham, e vocês vão ver, no transcorrer da história, da filosofia, estudando a psicologia, vocês vão notar que isso faz muito sentido. Você vai ter esses grupos, tanto os idealistas quanto os materialistas, contribuindo para constituição futura daquilo que nós vamos ver que é a ciência da psicologia. Então, tinha os idealistas que imaginavam que o mundo ele existia a partir das ideias. Então, o mundo só existe porque eu entendo o que é mundo, o mundo só existe porque eu vejo o mundo, enfim, tá? Então, tinha essa coisa. E os materialistas diziam que não, eles diziam que, na verdade, o que você conhece tem a ver com a existência material das coisas. Então, as coisas materiais é que vão produzir aquilo que você entende, que você pensa e ponto. Tá? Claro que isso é uma forma bastante reduzida de falar dos idealistas e materialistas, mas é só para vocês terem uma noção de como esses grupos contribuíram para a formação do pensamento psicológico. E até hoje, tá, gente? Até hoje, vocês vão perceber que nós temos teorias da psicologia que são teorias idealistas e teorias na psicologia que são teorias materialistas. Então, essas duas bases de pensamento, elas se sustentam até hoje. Bem, então, nós vamos começar pensando, né, trabalhando um pouco com a questão do Sócrates, tá? Que é quando inaugura essa nova forma de filosofia. Por isso que a gente divide a filosofia pré-socrática da socrática. Então, quando a gente vai falar da filosofia pré-socrática, são todos aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates. Sócrates ele acaba marcando um período da filosofia. E ele é considerado como um dos primeiros autores da psicologia. E ele traça o limite entre um animal e o ser humano. Ele vai falar que a diferença entre o animal e o ser humano está no fato de que o ser humano ele possui a razão. Ele tem razão, ele pensa. Então, essa razão que o ser humano possui, ela permite que você domine os seus instintos. E os instintos seria, portanto, daí que vem a ideia, razão, racionalidade. Ausência de racionalidade e irracionalidade. Então, nesse sentido, né, para Sócrates,
Essa seria uma peculiaridade, essa seria uma essência do ser humano, a questão da razão. Daí que veio aquela célebre frase, né? Penso, logo existo. Ok? Então, as teorias da consciência, elas vão, nesse sentido, ser um desenvolvimento dessa primeira forma, na perspectiva filosófica, de se entender a mente humana. Depois do Sócrates, veio Platão. O Platão, ele ganha um lugar de destaque na história da psicologia, porque ele vai definir um lugar para a razão, ocupar no nosso corpo. Esse lugar seria a cabeça. Então, ó, e é interessante a gente poder pensar isso, tá? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, a razão, ela está na cabeça do homem, né? Onde está a alma está na cabeça. Então, e ele dizia, olha só, isso que é interessante pensar para a época, ele dizia que a medula, ela seria o elemento de ligação da alma com o corpo. Vocês percebem essa ideia? Notem aqui que já existe ainda que de maneira primitiva, uma ideia de separação de mente e corpo. Então, ele já mostrava uma possibilidade dessa divisão. E ele, olha só que interessante, ele dizia o seguinte, quando a pessoa morre, o corpo, ele desaparece, mas a alma ia ocupar outro lugar. Olha que interessante, gente. Nós temos religiões que têm essa perspectiva, esse entendimento. Olha só, então o Platão, ele já trazia essa ideia anteriormente. Hoje, algumas religiões, elas pensam nessa coisa de reencarnação, mas o Platão já falava isso lá atrás. Bom, depois de Platão vem o Aristóteles. Olha só que interessante, o Aristóteles, que era um discípulo do Platão, que também ganha um grande destaque na história da filosofia, ele vai falar diferente do seu mestre, né? Ele vai falar que não, ele vai contrariar a ideia do Platão e vai dizer, não, mente e corpo não pode separar, é uma coisa só, integrada. Olha só, né? Quer dizer, é isso que é o bacana, você ver as ideias avançando, se contrapondo, e notem que tanto um quanto o outro forneceram elementos para o pensamento que nós temos até hoje. Então, qual que era a ideia do Aristóteles? Né? O Aristóteles dizia que havia a psique, né, a alma, ela habitava tudo aquilo que crescia. Qualquer coisa que crescia. Olha só, já tinha a ideia de vida nos vegetais, nos animais. Então, ele dizia o seguinte, só que daí ele separava, ele falava que a alma, dependendo do ser, do ente, né, do ente, tá? Não é doente, é do ente. Dependendo do ente, você vai ter uma alma, a alma, ela teria níveis de sofisticação, vamos dizer assim. Tá? Então, nos vegetais, você teria a alma vegetativa. Olha só esse termo, pessoal, vegetativo. Tá? Então, os vegetais teriam alma. Ele vai dizer que o alface, o alface tem alma, tá? Só que a alma do alface, ela é uma alma vegetativa. Então, ela vai se definir pela função de alimentação e reprodução. Os animais teriam a alma vegetativa, e além da alma vegetativa, além dela ser vegetativa, ela tinha também a alma sensitiva. Então, por quê? Porque o animal ele tem uma função de percepção, de movimento. E o ser humano teria esses dois níveis, tanto o nível vegetativo quanto o nível sensitivo, e mais, né? Ele teria um nível racional, que teria a função pensante. Interessante isso, né? Então, o Aristóteles,
ele vai estudar diferenças entre razão, percepção, sensação. E olha só, gente, é muito interessante porque são todos objetos da psicologia. Mais tarde, nós vamos ver, a psicologia, ela vai, a partir desses elementos, razão, percepção, vai ampliar e vai criar a própria psicologia científica. Então, o estudo que ele fez a respeito da razão, percepção e sensação está sistematizado num livro, né, chamado Do Ânima, e que é considerado o primeiro tratado de psicologia. Então, esse triozinho aí, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são considerados os pioneiros, os pensadores que vão inaugurar no Ocidente, tá, gente? Quando a gente fala de filosofia, a Marilena Chauí já dizia isso, tá? Quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de pensamento ocidental. Nós estamos falando de pensamento ocidental, tá bom? Então, esses três que são considerados os autores que iniciaram uma sistematização no que diz respeito ao estudo, à criação da própria psicologia. Então, 2.300 anos antes da psicologia científica, os gregos já tinham formulado essas duas teorias, a teoria platônica e a teoria aristotélica. O Platão, que formulava a imortalidade da alma. Olha só que coisa interessante, gente. A imortalidade da alma. Para ele, a alma era imortal. Então, o corpo padecia, morria, e a alma saía daquele corpo morto e ia para um outro lugar, para um outro corpo. E a teoria aristotélica, que afirmava o quê? Que a alma, olha só, pessoal, a alma morria junto com o corpo. Então, a alma era mortal. Ela pertencia àquele corpo. O corpo morria, acabou, morreu também, acabou tudo. Então, era a ideia do Aristóteles. Então, ambas as visões, elas vão servir, inclusive, para o estudo da psicopatologia. Então, nós temos tanto as ideias platônicas quanto as ideias aristotélicas fundamentando. Existe uma área da psicopatologia chamada psicopatologia fundamental, que ela é baseada na psicanálise, e que ela vai resgatar as ideias platônicas e aristotélicas no que diz respeito à ideia de psicopatologia. Se eu encontrar esse texto aqui comigo, eu posto no Moodle para vocês verem. É um texto bastante interessante que eu uso quando eu vou trabalhar com psicopatologia, e eu vou postar lá para vocês. Tá bom? Opa! Bom, aí vem, a psicologia vai avançando. Então, chegamos lá no Império Romano. Então, às vésperas da era cristã, surge o Império, que vai dominar toda a Grécia, parte da Europa, o Oriente Médio, que seria o Império Romano. Tá bom? O Império Romano. Olha só, gente. Dá para imaginar, uma coisa, olha o tamanho que, nos seus áureos tempos, o Império Romano alcançou. Olha só, o tamanho, né, o poder, o tamanho, e vejam, né, ele vai existir por 600 anos, né, ele vai dominar o mundo nessa época. Daí, depois ele cai, tá certo? Como nós sabemos. Por isso que a gente entende que nada é eterno, tudo é transformado, como dizia Hegel, né? O Hegel dizia isso, nada nessa vida é eterno, tudo se transforma, tudo se modifica. Então, por mais que algo que você entenda que vai ser sempre desse jeito, não será. Ele vai sempre se transformar. Então, veja o caso do Império Romano. Ok? Então, uma das principais características desse período, né, é o aparecimento do cristianismo, que é uma força religiosa e política que se torna dominante. E é muito interessante essa contradição, porque se você vê aquilo que é trazido como um cristianismo que prega a paz, que prega
o perdão, a hora que você vê a maneira como ele se estabelece na Idade Média, ele é o oposto de tudo isso. Tá? Você vai ver o estabelecimento da Inquisição, você vai ver o poder que a Igreja Católica ela ganha sobre a população de maneira geral, a forma como que ela vai absorver todo o conhecimento, que ela vai trancar nas paredes dos seus mosteiros o conhecimento, não tinha nada a ver com aquilo que era pregado por Cristo, as ideias cristãs. Né? Então, uma coisa muito contraditória. Tá? As cruzadas, exatamente. Exatamente. Né? Então, em nome de Deus, o pessoal fazia barbaridade. Tá? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem nas coisas que a gente vai vendo, tá? Nós temos que ter, pessoal, eu quero dizer isso para vocês, tá? Um bom psicólogo, uma boa psicóloga, não é apenas aquele ou aquela que sabe as teorias que pretende estudar. Não, você tem que desenvolver uma capacidade, uma visão crítica para não ser levado. Tá? Você tem que entender de onde que vem. Primeiro, gente, olha, eu já vou aconselhar vocês, eu já devo ter falado isso, mas eu vou repetir. Toda vez que você se interessar por uma teoria, procure saber de onde ela veio, procure saber quem foram os seus autores principais, a que esses autores estavam ligados, o que esses autores defendiam, porque tem muita coisa aí que é bastante complicado na área da psicologia. Então é importante que a gente tenha bastante clareza do lugar que a gente está pisando. Tá bom? Então, vejam, né? Por isso que é bacana estudar a história da psicologia, para a gente ver que as raízes do pensamento da psicologia, eles vêm de longas datas, mas também, como todo e qualquer pensamento, defendem ideias, e muitas vezes acabam defendendo ideias que vão contra a própria preservação da vida. Então, temos que tomar alguns cuidados com isso aí, ok? Mesmo com as invasões bárbaras, por volta de 400 anos depois de Cristo, que vão desorganizar completamente, né, os territórios, o cristianismo ele sobrevive, tá? E ele vai embora, e começa, né, ele vai se fortalecer, na verdade, na Idade Média, e vai marcar a Idade Média de maneira bastante importante. Então, falar de psicologia nesse momento, tá? É relacionar, se você fala de psicologia nesse momento que nós estamos trazendo aqui, você obrigatoriamente você vai ter que relacionar ao conhecimento religioso. Por quê? Porque na época todo conhecimento ele era posse da igreja. Então a Igreja Católica ela monopolizava o saber, tá? E, obviamente, monopolizando todo o saber, ela também vai monopolizar o quê? O estudo do psiquismo. E daí, nós temos dois grandes autores que eram religiosos, mas que trazem grandes contribuições para o pensamento da psicologia. Um deles é Santo Agostinho e outro é São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho, ele foi inspirado em Platão. E ele, olha só, gente, ele fazia essa divisão entre mente, desculpem, entre alma e corpo. Nessa época se falava de alma, tá? Então ele entendia que a alma era dividida, né, do corpo, tá? Só que para ele, né, a alma não era apenas o lugar em que ficava a razão, mas também era uma prova do quê? Da manifestação de Deus. Bom, lembram-se que eu disse a vocês que o Platão considerava a alma imortal, e como o Agostinho ele se baseava nas ideias platônicas, ele também defendia a ideia da alma imortal. Tá? Então, ele dizia a alma era imortal, por quê? Porque é o elemento que iria fazer a ligação entre o ser humano e Deus. Então, sendo a alma, olha só, sendo a alma a sede do pensamento, a igreja passa a se preocupar também com a sua compreensão. Então, aí ela vai também estudar a alma, estudar a mente, e, portanto, criar, né, estudos a respeito da alma que depois vão
contribuir para o pensamento da própria psicologia. E aí, o Tomás de Aquino, né, que viveu no momento em que estava acontecendo uma ruptura na Igreja Católica, tá? É quando surge o protestantismo, né? Então, é um momento em que você tem uma situação histórica em que aquele bloco forte, poderoso, que era a Igreja Católica, começa a ruir. Lembra que eu disse para vocês que nada é eterno? Pois bem, a Igreja Católica também ela teve que se transformar. Por quê? Porque ela se deparou, né, com um movimento protestante. Né? Então, ela teve que se reorganizar. E aí, o São Tomás de Aquino, ele acaba, né, vivendo nessa época, a partir dessa situação histórica, social e, por que não, econômica, né, ele vai também contribuir com seus pensamentos, tá? Bom, como você tinha todo esse questionamento sendo feito, era necessário você encontrar novas justificativas para a relação entre Deus e o homem, porque, vejam, o movimento protestante, ele traz ideias completamente diferentes, né? Por exemplo, na época da Idade Média, você não podia emprestar dinheiro e cobrar juros, né? Isso era proibido pela igreja. E o pessoal entendia que não, eles achavam que se eu empresto meu dinheiro, eu tenho direito, então, era um valor. A reforma protestante trazia como uma das questões, eram outras, mas trazia como uma das questões a possibilidade, sim, qual o problema, né? Tanto que, se vocês notarem, né, o Max Weber, ele vai escrever muito sobre isso, essa relação que existe, né, do capitalismo com o movimento protestante. Tanto que, se vocês forem ver, grandes países protestantes são os que mais se desenvolveram na área do capitalismo, né? Haja visto os Estados Unidos, tá? Mas, enfim, tá? A gente sempre pensar que as coisas elas não são deslocadas. Tudo tem um elemento central, tudo tem algo na sociedade historicamente determinada que vai ajudar a gente a compreender o que aconteceu. Bom, então, nesse sentido, o Tomás de Aquino, né, ele foi buscar em Aristóteles a distinção entre essência e existência. Olha só, gente, né? Nós falamos do Platão, que desenvolveu a ideia de que a alma era imortal e que se separava do corpo e que foi assumida, né, pelo Santo Agostinho. E aí, quando você vê, quando chega aqui, né, séculos depois, você vai pegar o Tomás de Aquino, que foi buscar em Aristóteles, que era um filósofo que se contrapunha ao Platão, que tinha sido seu mestre, né? Aristóteles tinha sido discípulo do Platão, e aí você vai ver o Santo Tomás pegando do Aristóteles elementos para poder fazer uma distinção entre existência e essência, tá? Então, assim como o Aristóteles, né, o Tomás de Aquino, ele considerava que o ser humano, na sua essência, buscava a perfeição por meio da sua existência. Então, existia uma essência no ser humano que ia buscar a perfeição por meio da existência, tá? O fato de existir, né? Contudo, né, ele tinha que ter um ponto de vista religioso, tá? Porque ele era da igreja, e ele só conseguiria desenvolver, só conseguiria dar continuidade para o seu pensamento se tivesse ligado à igreja, senão teria sido, senão talvez hoje a gente nem soubesse que ele tinha escrito alguma coisa, tá? Então, e aí ele vai se contrapor a Aristóteles, né? Porque ele vai falar que somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência, tá? Em termos de igualdade. Então, ele vai buscar a perfeição pelo homem, né? Ele vai dizer que o homem, ele vai buscar essa perfeição na medida em que ele busca a Deus. Certo? Ok? Então, ele vai encontrar, olha só, ele encontra argumentos racionais para poder justificar os dogmas da igreja e continuar garantindo para a igreja o monopólio do estudo do psiquismo. Vocês percebem, né? Como que a volta toda que se dá para poder... Claro, né? Ele era
ele era participante da igreja, então ele tinha que manter, né? Caso contrário, ele nem teria conseguido, tá? Bom, tem algumas questões aqui no chat, né? As pessoas sempre dão um jeito de pegar algo pacífico e transformar em seus próprios interesses. É isso mesmo, né? Na verdade, muitas vezes as questões estão envolvidas com interesses, né? Então, dependendo do grupo que domina a sociedade em determinado momento histórico, você vai se valer de valores e para poder manter a sua dominação, ok? É isso mesmo, né? A Suma Teológica. Ok, vamos lá. Aqui a Rosimeire está falando aí, né? Muito bem. Aí, nós vamos ver a psicologia no Renascimento, tá? Opa, o Renascimento. Pouco depois de São Tomás de Aquino, 2 séculos depois, você vai ter o quê? Uma época de transformações muito profundas no mundo europeu, tá? É quando ocorre o movimento renascentista. Então, você vai recuperar todos aqueles valores que tinham sido meio que escondidos, né, na época da Idade Média, e você vai ter o Renascimento. Então, é um período conhecido como Renascença ou Renascimento. E aí, a gente precisa compreender um pouco também o que estava acontecendo naquele momento no mundo. Tá? Então, você tinha um movimento dos mercadores. Então, as pessoas, elas estavam, os mercadores, eles compunham uma parte da sociedade que eles não eram nem nobres e eles nem eram o pessoal do povo. Eles eram diferentes, tá? Eles eram mercadores. Então, eles não se identificavam nem com a nobreza, não que não quisessem. Eles queriam ser nobres, mas não podiam. Por quê? Porque para você ser nobre, primeiro, você tinha que ter muita terra. Então, o nobre, o título de nobreza era dado para o camarada que tinha terra. E esse título, ele era passado de pai para filho. Então, o mercador, o cara que negociava, ele ia para vários lugares do mundo, começa as grandes descobertas se deram por conta do mercantilismo. Vocês devem se lembrar disso quando vocês tiverem história, né? Então, grande parte do que se descobriu foi por conta disso. Não é que o pessoal falava assim, vamos descobrir a Terra. Não, eles iam lá buscar, saquear outros lugares, comprar outras coisas para vender para a nobreza, enfim, né? Então eles foram ganhando o mundo, tá? Então esse mercantilismo acaba desenvolvendo essa expansão do mundo até então que era conhecido. Então eles encontraram a América, as Índias, a Rota do Pacífico. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra uma acumulação de riqueza por parte desses povos que promoviam essas viagens, tá? Então, França, Itália, Espanha, Inglaterra, então, esses lugares começam a ficar ricos, né? Eles começam a acumular muita riqueza. Só que nós estamos falando de um período em que quem dominava era a nobreza. Então, quem possuía a riqueza era a nobreza. Então, os mercadores, eles iam para esses lugares buscar mercadorias, mercadoria, para poder trazer e vender para os nobres. E, pouco a pouco, esses mercadores, eles começam a acumular uma capacidade financeira muito grande e chegam a ficar mais ricos do que os próprios nobres. Só que eles eram ricos, mas não eram nobres. Alguns até conseguiam comprar um título de nobreza, mas não eram nobres, eram de segunda linha. Então, a ideia, né, era um pouco essa, tá? Então, nessa transição do feudalismo para o capitalismo, tá, começa a ter uma nova organização econômica e social. E que transição foi essa? Lembra que eu disse que os mercadores, que são os burgueses, tá, gente? Os burgueses, eles
começam a ter um poder econômico muito maior do que os nobres. Eles emprestavam dinheiro para os nobres. Os nobres começaram a ficar sem dinheiro. Eles tinham terra, coisa e tal, mas não tinha dinheiro. Tá? Eles ficavam vinculados aos burgueses. Então, a própria ideia de banco vem dali. Então, eles emprestavam dinheiro no banco da praça. Então, chegava na praça, empresta dinheiro, coisa e tal. É daí que vem a ideia de banco, vem daí, tá? Então, nessa transição, começa a ter uma nova maneira de organizar o mundo, gente. Porque se até então o mundo era organizado por meio da terra, então o cara que tinha terra, ele jamais nem se passava pela cabeça dele de vender. Isso não existia vender terra, não tinha essa coisa, tá? Por quê? Porque não se pensava nisso, né? E toda a riqueza que existia, ela era vinculada àquilo que a terra produzia. Então, o cara era mais rico na medida que ele tinha muita terra e a terra produzia muito. Então, a ideia de riqueza vinha dali. A ideia de riqueza vinha da capacidade de produção da terra. Quanto mais a terra produzia, mais o dono da terra ganhava em termos de riqueza. Tá bom? Ou seja, vejam que se você tivesse lá, porque na época não tinha essa ideia que nós temos hoje de irrigação, enfim, tá? De trabalho que hoje o agronegócio tem, né? O agronegócio hoje tem toda uma... Tem lugar que chove mesmo em época de seca, mas na época não existia isso. Então, tinha época que dava aquelas grandes secas e o cara ficava na pendura. Por isso que ele tinha, né, os seus grandes silos lá que ele guardava os alimentos, e, enfim, tá? Mas esse é assunto para uma outra ocasião, tá bom? Então, o que vai acontecer, né? Na medida em que você sai dessa organização econômica feudal e começa a migrar para uma organização econômica mais vinculada à circulação de mercadorias, tá? Que é a base é o centro da sociedade burguesa, é o centro do capitalismo, é a mercadoria, tá? Então, o que gera o acúmulo de capital, o que gera riqueza, não é mais o tamanho da terra, mas a capacidade que você tem de circular mercadorias, produzir, trocar compra, vende, né? E acumular capital. Então, a ideia, o mundo começa a se modificar. E aí, gente, por que eu estou falando isso para você? Porque o próprio entendimento que se tem da vida começa a ser alterado. Tá? Então, você começa a valorizar mais o ser humano. O ser humano, na época feudal, não era tão valorizado. O indivíduo, aliás, gente, a ideia de indivíduo nem existia. Não existia ideia de indivíduo, não existia ideia de criança também, vocês sabiam? Não tinha ideia de criança, tá? É uma coisa assim, maluca, tá? Mas não tinha. Não existia essa coisa de indivíduo. Quem traz esse valor de indivíduo é a burguesia, tá? Porque se você pega o nobre, ele não pensava individualmente, ele pensava na questão da coletividade, da família. O camponês também, ele não tinha aquela ideia de indivíduo, não tinha essa coisa, eu vou fazer diferente do meu pai. Não, o cara, ele nascia e ia fazer a mesma coisa do pai, a coisa se perpetuava, não existia essa ideia. A ideia de valorização do indivíduo vem dessa nova organização social e política, tá? Que foi determinada pela ascensão do capitalismo. Então, notem que os valores do capitalismo, eles vão servir de base para esse pensamento que se forma. Lembra que eu disse para vocês que de tempos em tempos nós temos formas de pensar que são determinadas, essas formas de pensar são determinadas de acordo com a organização do mundo, de acordo com a organização da sociedade, tá? E elas são sempre determinadas historicamente, ok? E essas transformações, gente, elas vão acontecer em todas as esferas da vida, ok? Então, você vai ver nas artes, você vai ver, por volta de 1300, o Dante escreve a Divina Comédia, tá? Que vai fazer uma referência
uma viagem aos infernos, né, aos quintos dos infernos, tá certo, né? Então ele vai falar, vai trazer toda essa questão, né, que também já começa a gerar uma ideia um pouco diferente, né, do que diz respeito à própria questão religiosa. No século XV, né, o Leonardo da Vinci, ele pinta o quadro da Anunciação, né, tá vendo? O anjo, quando o anjo Gabriel, ele vai anunciar o nascimento do menino Jesus. O Botticelli, ele pinta o nascimento de Vênus. Notem, né, que você já começa a ver características renascentistas, né, nas obras de arte, tá? O Michelangelo, ele vai esculpir o Davi. Dá uma olhada, gente, dá uma olhada nos detalhes dessa escultura do Davi, tá? Olha só o detalhe da cabeça do Davi, tá vendo? Olha só, os cachinhos, isso é feito em mármore, gente. É esculpido em mármore isso aí, né? Tá? Coisa que, né, foi resgatada, né, desse movimento aí renascentista, tá bom? Bom, e aí o Maquiavel, né? O Maquiavel também é uma obra clássica, uma obra política. Quem não leu Maquiavel ainda, eu aconselho que leia, tá? Até para tirar um pouco aquela ideia estereotipada de que Maquiavel é mau. Ele não é mau, né? Porque o pessoal fala assim, o pessoal tenta, muitas vezes, o senso comum, acaba identificando ideias maléficas com Maquiavel. Talvez pela similaridade do nome, Maquiavel, né? Tá, né? Você está sendo muito maquiavélico. Não, ser maquiavélico não é ser mal. Ser maquiavélico é ter um entendimento a respeito do poder de uma maneira muito específica, tá? O Maquiavel, ele escreve uma grande obra chamada O Príncipe, que foi lida pelos grandes líderes políticos, né? Desde então. Existe, inclusive, gente, uma edição dessa obra do Príncipe, né, que foi lida pelo Napoleão Bonaparte, e é muito interessante essa versão. Eu tenho essa versão comigo, né, muito interessante. Essa versão possui notas que o Napoleão ia escrevendo enquanto ele lia. Ele ia lendo e ia escrevendo. Sabe quando você escreve no livro, né? Ele ia lendo e escrevendo. Muito interessante. Se vocês tiverem essa curiosidade, procurem a edição que tem as anotações do Napoleão, muito legal, né? Porque o Napoleão foi um grande líder também, tá? Não tô falando em termos, não estou dando, não estou colocando em termos de valor o que ele pensava, o que ele fez, porque foi um grande líder, tá? E ele tinha, né, como livro de cabeceira dele, o Maquiavel. Hoje, pessoal, os grandes líderes das grandes empresas corporativas, todos leem Maquiavel, ou melhor, todos aqueles que se dão bem, tá certo? Porque o Maquiavel, ele escreve, olha, no século XVI, hein, ele vai fazer um estudo do poder, de como que, ele chama de príncipe, né, como que o príncipe, ele tem que lidar com as várias formas, com os vários problemas que vão acontecer quando ele tem o poder na mão, tá? Então, foi bastante interessante, né, essa passagem do Maquiavel, tá? Uma outra oportunidade a gente fala mais detalhes dele e dessa obra, tá? Muito interessante. E aí, né, gente, o Copérnico, tá? Tudo isso, vejam, né, dentro daquele novo espírito, dentro daquela nova forma de compreender a sociedade, o ser humano, tá? Então, ele vai, aí surge Copérnico, né, que ele causa uma revolução terrível, né, nas ideias do mundo. Por quê? Né? Porque ele vai dizer, gente, que em plena Idade Média, né, olha só, no século XVI, né, pessoal, a Inquisição pegou o cara, né? Por quê? Porque ele dizia o seguinte, a Terra não é o centro do universo, tá? Ele fala que não, o centro do universo é o Sol, não é a Terra. Bom, aí ele quase foi para a fogueira, né? E ele teve que se retratar. Aí ele chegou lá na Santa Inquisição e falou: não, eu estava enganado, não era bem assim, né? Sabe aqueles barracos, né, que acontecem na história? Não é bem assim, me desculpe,
eu acho que eu não estava muito bem quando eu disse isso. Na verdade, não é a Terra que gira em torno do Sol, né? Ou melhor, não é o Sol que gira em torno da Terra, né? Não é a Terra, não, a Terra é o centro do universo, o Sol que gira em torno dela. É assim, né? Eu estava errado, né? Então ele falou assim: olha, não é a Terra que gira em torno do Sol. E dizem que quando ele recebeu o perdão, a hora que ele estava voltando, né? Ele dizia, mas é verdade, né? É a Terra que gira em torno do Sol, né? Ele foi falando, né? Alto, né? Então algumas pessoas escutaram ele falando isso, né? Mas que a Terra que gira né? Então é isso, tá? Então vejam, né? Então, vocês percebem o quanto que o poder, ele impede o avanço do conhecimento, né? Então, mas o Copérnico surge nesse momento e causa uma revolução. Vocês sabem que três grandes autores revolucionaram o pensamento na humanidade, tá? Um deles foi o Copérnico, tá bom? Porque são pensamentos que quebram um pouco com aquela ideia que o ser humano tem de ser o ser principal de tudo. Tá? Então, o Copérnico fala, não, é a Terra que gira em torno do Sol, né? Não somos o centro do universo. Né? Então, ele acaba com essa ideia. O outro autor, que também contribui, né, para uma nova maneira de pensar, com relação às ideias que se tinha, né, aquele autor que vai se contrapor à ideia de que é o ser humano o centro de tudo, né? Vocês sabem de que eu estou falando? Quem é que foi lá e fez uma revolução, né? Que escreveu um tratado, né? Sobre as espécies. Quem que foi esse autor? Alguém sabe? Alguém se lembra dele? Pode colocar aqui no chat. Alguém se lembra dele? Isso, Darwin. Então, o Darwin foi o outro grande autor, né? Que acabou com essa ideia de. Por quê? Porque o Darwin fala, não, todo mundo veio do mesmo lugar, né? Todo mundo veio do. Aliás, gente, tem um vídeo muito legal chamado A Árvore do Conhecimento. Eu recomendo que vocês leiam, que vocês assistam, tá? Ó, a árvore. Vou até colocar aqui, ó. É um filme lindíssimo, tá? Mas não é aquele que tem, acho que o Tom Cruise, parece que não é esse não, tá? É um documento da BBC sobre a teoria do Darwin. É fantástico esse documentário, tá? Eu devo ter também o link dele, tá? Eu posso colocar lá no Moodle para vocês, tá? Então, eu vou colocar duas coisas lá, né? O da psicopatologia e o link da árvore da vida, tá? Eu vou pôr para vocês lá no Moodle, para vocês conhecerem, tá bom? Eu não coloquei antes porque essas coisas vão surgindo na hora que eu estou dando aula, eu vou lembrando e por isso que eu não tinha colocado lá, senão eu tinha posto já, tá bom? Mas então, gente, aí o Copérnico, ele vai, né, causar essa revolução no pensamento da época, tá? E aí o Galilei vai estudar a queda dos corpos, né, já dando as ideias iniciais para a física moderna. Tá? Então, todo esse avanço vai propiciar, né? Todo esse avanço vai propiciar uma nova forma de sistematizar o próprio conhecimento. Tá? Então, você começa a construir regras que vão te ajudar a conduzir o conhecimento, regras que vão ajudar a ter uma noção diferente do próprio conhecimento. E aí, nós vamos falar de quem? Sim, do René Descartes, tá? Aí, o René Descartes, ele vai escrever um tratado de 40 páginas, que é o Discurso do Método, que muda o mundo, gente. O Descartes, ele é conhecido o pai da ciência, porque ele escreve o tratado dele, porque às vezes o aluno chega para mim e fala assim, professor, mas o meu TCC, ele está muito pequeno, né? Eu falo, olha, meu filho,
René Descartes escreveu um tratado de 40 páginas e mudou o mundo, né? Criou a ciência. Por que você acha que o seu TCC tem que ter mais de 20 páginas, né? Tem que ter, né? Tá certo? Você tem que ter uma coisa consistente, né? Que nem o Descartes escreve, né? E muda completamente, né? A maneira de se compreender o mundo, tá? Então é isso, né? Então ele vai postular a separação da mente e o corpo, tá? Então ele vai dizer que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, né? Que o corpo, ele é desprovido de espírito, né? Ele é apenas uma máquina. E aí, pessoal, começa, né? É claro que não é uma ideia original dele, ele vai entrar dentro do espírito da época. Notem, agora nós estamos falando de um outro espírito da época. É o espírito da época mecanicista, tá? Então, nós temos um momento da sociedade que é um momento em que se atribuía à máquina a coisa mais fantástica do mundo. O relógio, nessa época, ele era tido como a perfeição. Tanto que, quando você explicar qualquer coisa do mundo, da natureza, você usava o relógio como metáfora. Então, era isso, tá? Então, grandes... E aí se dizia que o ser humano é como se fosse uma máquina. Tem gente que até hoje fala isso, né, gente? Vocês já viram, né? O pessoal fala, não, porque a pessoa é como se fosse uma máquina. Não tem nada a ver, né, gente? Ser humano não tem nada a ver com máquina. Ser humano é ser humano, máquina é máquina, tá certo? Mas, enfim, né? O pessoal falava isso aí, né? E aí, então, vejam, a ideia já vem de longe, né? Vem daqui, tá? Então, é isso, né? Então, o discurso do método, o Descartes, ele vai organizar a maneira de se buscar o conhecimento e acaba criando um método que vai, de maneira bastante primitiva, né? A forma, a metodologia, a forma como você vai desenvolver a própria ciência, ok? Então, esse dualismo foi importante, tá? Essa cisão entre mente e corpo tornou possível, né, o estudo do corpo, porque se entendia, bom, então já que o corpo ele não tem alma, então a gente pode estudar. Então aí o pessoal avançou, né, bastante nesse sentido da anatomia, da fisiologia, que para a gente vai ser muito importante também, tá? Vocês vão ver que nós temos os antecedentes filosóficos e temos também os antecedentes fisiológicos, tá? Por quê? Porque a fisiologia junto com a psicologia, que se fundiram e formaram a ciência da psicologia. Fundamentalmente, na fisiologia, o que se procurou muito foi o seu método, tá? O método experimental da fisiologia que contribuiu e muito para que a psicologia alcançasse o status de ciência, que até então a psicologia era uma área, né, de conhecimento voltada à filosofia, ok? E aí, para a gente poder ir encerrando já, né, tem o Francis Bacon, né, que os íntimos chamavam de Chico Toucinho, né, Francis Bacon, tá? Ele defendia a aplicação da ciência à indústria, porque até então, gente, a ideia de ciência, a ideia de conhecimento, era uma ideia pura e simples, mas o Francis Bacon, ele vai constituir uma forma, né, de dar para a ciência, de dar para o conhecimento um aspecto prático, tá? Um aspecto prático, ou seja, ele dizia que se você não tem função para aquele conhecimento, não serve para nada, né? Tá? Então, para que você vai criar um conhecimento se não tem uma ação prática? Então, ele defendia, né, essa ideia, tá? Ele achava que era fundamental o domínio do ser humano sobre a natureza. Ele defendia, tá? Que o ser humano dominasse mesmo a natureza. Hoje, a gente sabe o resultado disso. A gente vê o que aconteceu com a dominação do ser humano sobre a natureza, de maneira que temos problemas ecológicos, temos problemas sanitários, todos vinculados, né, na flora, na fauna, tudo vinculado a essa ideia, né, de que o homem pode explorar à vontade a natureza. E o Francis Bacon, ele partia dessa ideia.
Tá bom? Então, a verdadeira finalidade para ele da ciência seria contribuir para a melhoria das condições da vida do ser humano, tá certo? Do ser humano, não da natureza. Para ele, o conhecimento não tem valor em si, mas pelos resultados práticos que possa gerar. Vejam só, guardem isso que eu estou falando, ó, resultados práticos. O conhecimento não tem valor em si, mas sim pelos resultados práticos que esse conhecimento pode gerar. Tá? Esse aqui, gente, eu vou falar agora para vocês, daqui a pouco, na verdade, né? Que é o pensamento empirista, tá bom? Ok? Tudo bem, gente? Podemos avançar? Muito bem. Tá dando para acompanhar aí, gente? Tudo bem? Ó, tem algumas manifestações aqui no chat, tá? É, mas vou avançar porque eu tenho que aprofundar agora um pouco, né? Eu dei a visão geral, tá, para vocês, e agora eu gostaria de me aprofundar cadê? Eu gostaria de me aprofundar no. Só um minutinho aqui, gente, que eu não estou achando. Peraí, eu vou parar aqui de. Só um minuto. Aqui. Vou parar a apresentação, vou colocar outro slide, tá? Tinha já deixado aqui, mas eu não estou achando. Professora Kátia está com a mão levantada já faz um tempo. É mesmo? Oh, meu Deus. Pode falar então, Kátia. Pessoal, foi sem querer, desculpa. É vontade de perguntar, pode perguntar. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apresentar isso aqui. Cadê? Ó, eu vou apresentar esse slide aqui, eu vou apresentar no PowerPoint, tá? Ele vai tomar a tela, e se alguém tiver alguma dúvida, alguém fala aí, ó, professor, eu estou com uma dúvida, coisa e tal, tá? Porque quando eu apresento no PowerPoint, eu não vejo, tá? Eu não vejo o pessoal. Então, primeiro eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Tá dando para ver? Sim. Agora eu não estou vendo mais ninguém. Sim, estamos vendo. Sim, pronto, tá dando pra ver. Muito bem. Vamos falar um pouco agora a respeito das influências filosóficas que vêm a partir do Descartes, tá? Que foi o que eu disse para vocês, né? Que o Descartes ele marca essa questão que vai dar para a gente uma noção não só da ciência, mas da própria psicologia, uma vez que ele vai promover, ele vai dar continuidade para aquela ideia da separação do corpo e da mente, tá? Então, o século XVII, ele vai, como eu disse para vocês, né? Ele vai testemunhar essa evolução, tá? Da ciência, diversidade e tudo mais, tá? Então, até nesse momento, os filósofos, eles sempre buscavam o conhecimento nos trabalhos de Aristóteles, do Platão, dos pensadores antigos, né? E o que acabava regendo a investigação era aquilo que estava mais vinculado ao dogma, à doutrina, né, que é imposta pela igreja, tá? E nessa época,
havia uma força de pensamento muito grande que estava ganhando cada vez mais espaço, que era o empirismo. Né? Então, vocês se lembram quando eu mostrei as ideias do Francis Bacon, né? Que ele entendia o quanto que as ideias elas tinham que ser conseguidas a partir das próprias experiências, tá? Então, o conhecimento que era tirado do passado começa a ser colocado sob suspeição. Por quê? Porque começam a se encontrar outras coisas, você começa a descobrir outras coisas, você começa a ganhar novas percepções científicas que vão refletir o quê? A mudança da natureza dessa investigação. Então, a ciência ela começa a ganhar vida, a ciência ela começa a ganhar uma nova maneira de ser compreendida. E quem vai sistemar tudo isso é o Descartes, que quando ele lança as ideias dele, né, quando ele cria a ideia, né, da separação do corpo e da mente, ele vai contribuir de maneira direta para a história da ciência e da própria psicologia moderna, a psicologia que nós temos hoje. Tá bom? Porque até então, né, toda essa ideia, toda essa coisa voltada para a psicologia era algo que carecia de uma sistematização. Portanto, o trabalho de Descartes, muito embora ele seja bastante criticado por conta dessa divisão que ele faz da mente e corpo, vocês vão ver muitos autores que fazem duras críticas ao Descartes, porque ele promoveu essa cisão mente e corpo quando ele cria a ciência. Mas ele deu grandes contribuições. E a grande contribuição, uma das grandes contribuições que ele dá, é que ele tira a ideia de conhecimento daquela rigidez das crenças que estavam, que eram vigentes, né, nos séculos anteriores. Então, ele vai simbolizar a transição científica para a era moderna. E ele vai, como eu disse a vocês, ele vai colocar o mecanismo do relógio como um símbolo do corpo humano. Ele achava que o relógio ele era perfeito, tá? Na verdade, não era ele, né? A crença da época era essa. O relógio era a grande metáfora da perfeição. E, quando ele queria falar do ser humano, ele se valia também dessa metáfora, tá? Do relógio. Né? E muitos autores, inclusive, vão considerar que, assim como o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, eles foram os precursores da psicologia no pensamento mais antigo, né? Eles vão afirmar que, em termos de psicologia moderna, o René Descartes ele acaba inaugurando, né, os elementos mínimos do pensamento psicológico moderno, tá? E o trabalho mais importante que ele teve, né, foi a tentativa de solucionar para a psicologia, tá? Foi a parte mais importante, a contribuição mais importante que deu foi a tentativa de solucionar essa cisão, né, de mente e corpo, tá? Que é uma ideia controversa e sempre sustentada. Inclusive hoje, tá, gente? Eu quero deixar isso registrado. Nós temos muitos psicólogos hoje que pensam que existe uma distinção entre mente e uma distinção entre corpo, tá? A gente vai encontrar muitas teorias, inclusive, que não falam diretamente isso, mas você vai ver no seu escopo que a ideia predominante acaba sendo essa, tá? Bom, então, ao longo de vários períodos, né, os intelectuais discutiam como a mente ou as qualidades mentais podiam ser diferenciadas do corpo e de todas as demais qualidades físicas do ser humano. Bom, a questão básica, simples, é enganosa, tá? A mente e o corpo, ou seja, o universo mental e o mundo material, são de naturezas distintas? Né? Essa é a pergunta que se fazia, tá? A questão básica. Tá? Então, por milhares de anos, o pessoal pensava dessa maneira, né?
tinha essa posição dualista, dizendo que mente e corpo são coisas diferentes. Vocês podem notar que a base do conhecimento religioso compartilha dessa ideia, não é? Na medida em que você fala de corpo e alma separada, coisa e tal, então parte um pouco dessa ideia de separação de corpo e alma, tá? De corpo ou espírito, tá? Que são coisas de naturezas diferentes. Então, até hoje, essa ideia ainda perdura, tá bom? Entretanto, essa aceitação levanta outras questões, tá? Então, quais questões seriam essas, né? Se a mente e o corpo são de naturezas diferentes, qual seria a relação entre eles? Como eles interagem? Eles são independentes ou influenciam, ou eles exercem influência um no outro? Tá? Então, essa é a grande pergunta que ficava. Então, o problema mente-corpo seria essa, a questão da distinção entre as qualidades mentais e físicas. Antes do Descartes, a teoria predominante afirmava ser a interação entre a mente e o corpo essencialmente unilateral. Tá? Ou seja, não havia uma interação, não havia uma codependência entre eles. Então, a mente, nessa época, era entendida como sendo capaz de exercer grande influência sobre o corpo, enquanto o corpo exercia pouco efeito sobre a mente. E, na época, existia uma analogia para explicar essa divisão. Né? A analogia era a seguinte, ó, a relação entre corpo e mente é semelhante àquela entre marionete e seu manejador. A mente seria o manipulador puxando as cordas do corpo. Tá? Então, é como se a mente ela estivesse comandando o corpo, né? E mexendo, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. Tá? Então, o corpo, ele, na verdade, nesse sentido, seria um mero reflexo daquilo que a mente faz sobre ele. Tá bom? Nessa época, o Zeitgeist, né? Zeitgeist é o espírito da época, tá? É um termo que é utilizado que significa espírito, tá? Espírito da época, espírito do mundo. Nessa época, o espírito do mundo é o espírito do mecanicismo, tá? Então, graças ao Descartes, não é? Foi possível compreender a ideia do mecanicismo aplicada ao corpo, tá? Então, a ideia do mecanicismo, o Descartes, ele igualava o funcionamento do corpo humano ao funcionamento do relógio, ao funcionamento do mecanicismo, tá? Então, a filosofia do mecanicismo, ela estava tão disseminada, gente, a ideia do mecanicismo era uma coisa assim que não se discutia, era isso e pronto. Na verdade, o que eles imaginavam, né? E vocês vão ver depois, um pouco mais à frente, no estudo de alguns autores, que o corpo era algo parecido com qualquer tipo de máquina. O pessoal, na época, inclusive, eles tinham uma ideia de que animal não sentia dor, que o animal, e que o grito que o animal dava quando alguém matava, alguma coisa, era um reflexo apenas, né? Daquele mecanismo. Eles enxergavam como se fosse uma máquina mesmo, não tinha algo que fosse, né, diferente de uma máquina. Era uma máquina e pronto, tá? Então, era uma coisa muito disciplinada. E aí, essa forma, esse entendimento de máquina foi transmitido para o entendimento da própria mente humana. Tá bom? É isso aí. Ó, quem tiver interesse em compreender com mais detalhes, né, pode pegar aqui, tá? Esse livro, ele está na minha biblioteca, tá? Não na minha biblioteca do professor Ednilson, na minha biblioteca, essa biblioteca virtual que nós temos aí, tá? Vocês podem acessar, eu coloquei aqui o link para vocês entrarem lá, tá bom? Ok? Ficou melhor assim a apresentação, gente? Para quem está no celular, né? Acho que é melhor, né? Tá?
Então, tá bom. Então, o que a gente pode combinar é o seguinte, tá? Quando vocês tiverem alguma coisa, alguma pergunta, né? Então, alguém me avisa. Fala assim, eu tenho uma pergunta. Pode falar, não tem problema, tá? Não tem... porque daí eu não vejo o chat, né? Não tem como ver. Bom? Beleza? Então, tá bom, gente. Agora, eu vou dando continuidade, eu vou apresentar uma outra... Vou parar aqui. Vocês entenderam, então, essa participação do Descartes, né? O Descartes, gente, ele é um autor importantíssimo para a ciência, né? E como nós estamos discutindo aqui a, a ciência da psicologia, nós temos que também compreender de que maneira o Descartes, ele contribuiu para que pudesse haver esse avanço na psicologia. Então, nesse sentido que a gente tenta, né, pensar nas contribuições desses autores, tá? Então, agora eu vou apresentar um outro slide que vai avançar um pouco mais para a ciência, tá? A gente vai chegar agora, que vou mostrar para vocês, as três grandes correntes filosóficas que contribuíram sobremaneira para a sedimentação do pensamento científico na psicologia, tá? Eu vou apresentar aqui. Esses slides, tá, gente? Eu coloquei, tá lá no Moodle já, tá? Já coloquei eles. Abrir. Oi, Pro. Oi. O slide anterior que você estava passando, você colocou também no Moodle? Sim. Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então nós vimos, né, de Professor, que maneira. Oi? só uma coisa, o senhor teria como fechar esse aviso, você está compartilhando sua tela inteira, porque ele estava atrapalhando um pouquinho a leitura. E sabe, eu acho que aqui, ó, ele estava me atrapalhando também. É aqui, ó. Isso, Pronto. obrigado. Eu achava que só eu que via ele. Não, ele estava na frente dos títulos. Obrigado. Tá certo. Nada. Eu que agradeço porque me ajudou. Eu estava meio aborrecido com ele, não saía. Porque eu não costumo apresentar, né, no PowerPoint, né? Então eu não sabia que ele aparecia aí. Então tá, já. Vamos lá. Ó, o que nós fizemos? Nós vimos, né, até agora, como é que as ideias na psicologia, elas foram acontecendo, tá? De que maneira que as coisas elas foram ocorrendo. Então, tem lá desde a época dos pré-socráticos, a maneira como se pensava a vida, aquela coisa toda, depois você entra lá no pensamento dos três grandes pensadores aí do Ocidente, Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente vê de que maneira o pensamento desses filósofos foram sendo trazidos, né, para um pensamento mais moderno, e o quanto que até hoje, tá, gente, essa questão, ela também é trabalhada, ela é pensada, né? Então, a ideia, tanto de Sócrates quanto Platão e Aristóteles, muito embora existem há muito tempo, né, elas ainda continuam servindo de base para muitos pensamentos, tá? Agora, o que eu vou falar? Eu vou falar para vocês, tá, então vimos até onde o Descartes chegou. Agora, nós vamos falar um pouco dessas três grandes forças de pensamento, que também vão trazer bases para o pensamento psicológico, tá? Que seria o positivismo, o materialismo e o empirismo. Bom, aqui nós vamos falar, inicialmente, de um autor que ele marca a época, tá? É o Comte, tá? Auguste Comte. É um francês, e ele viveu nessa época, bem finalzinho do século XVIII e início do século XIX, tá? Bom,
nesse período, né, fica conhecido e marcado como o período da psicologia pré-científica. A partir dos pensamentos do Comte, nós vamos ver que o pensamento científico da psicologia começa a se estruturar. Na verdade, o pensamento europeu, ele começa a ser transformado, ele começa a ser modificado, tá? E é muito interessante a gente ver os lugares em que vão surgindo esses pensadores, tá? Nós falamos do Descartes, né? O Descartes francês, né? Ele inaugura essa forma de pensar, ele cria, né, um método de conhecimento, tá? Então, ele vai falar que todo conhecimento ele tem que ter um método. Não sei se vocês sabem, mas método significa caminho, tá? A ciência, a partir do Descartes, entende, né, que todo e qualquer conhecimento tem que passar por um caminho que chega até o final, e o final desse caminho é o próprio conhecimento. Então, até hoje, sempre que vocês vão fazer qualquer estudo científico, vocês têm que pôr um capítulo lá chamado método, metodologia, né? Vem daí, tá, gente? Vem dessa coisa. Então, o que é um método, na verdade, né? A rigor, o que o Descartes escreve lá, né? Ele fala que as coisas elas têm que ter um método, né? Você tem que sistematizar o conhecimento, tem que ter um caminho, você tem que mostrar para quem você está querendo dizer que o seu conhecimento é verdadeiro, você tem que mostrar para aquele camarada de onde você tirou aquela ideia, tá? Você tem que mostrar o caminho que você trilhou para chegar naquela conclusão. E você tem que garantir para esse cara que você está tentando convencer que se ele caminhar aquele caminho que você fez, ele vai encontrar a mesma coisa. Deu para entender? Essa é a grande diferença das ideias científicas. É diferente da fé, né? O cara que tem o seu conhecimento baseado na fé, ele fala assim, ó, pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, eu estou doente. Não, você vai sarar. Mas como que você sabe que vai sarar? Porque eu tenho fé. Aí você vai lá, tem fé, tem fé, tem fé. Aí você fala, não sarei. Ele fala, porque você não teve fé suficiente. Não é assim, né? Quer dizer, se você não sarou, é porque você não teve fé suficiente. Se você tivesse fé suficiente, você teria sido curado. Tem essa coisa, né? Então, o conhecimento científico fala que não, nada disso, né? Você quer se curar, então você vai ter que passar por esse caminho, tem que fazer tudo isso até chegar. Se você fizer desse jeito, você vai chegar lá na frente e você vai ser curado, tá? Então, a ideia científica caminha por aí, tá? Então, isso a partir desse tratado do Descartes, né? O discurso do método, tá? Então, ele vai falar que toda a verdade tem que seguir esse caminho, tá? A verdade, sim. E nessa época, se cria a ideia de verdade científica, ou seja, se você seguir esse caminho, você certamente chegará à verdade, tá? Então, avançando um pouco nessa maneira de entendimento, o Comte, né, ele vai criar, ele é o pai do positivismo, tá? Ele vai criar o pensamento positivista. E esse pensamento positivista, ele é tão forte, mas tão forte, que ele vai impregnar toda a maneira de se pensar na Europa nessa época, tá? Então, a ciência, pessoal, para ser reconhecida a ciência, ela tinha que passar pelo crivo do positivismo. E o que significa positivismo? É uma ideia do Comte. O Comte, ele tinha qual que era o fundamento do Comte? Ele dizia o seguinte, olha, as sociedades, elas vão evoluindo. Então, a sociedade, ela inicialmente, ela tem uma visão religiosa, uma visão religiosa de Deus, né? Depois, na medida em que essa sociedade avança, ela vai ter uma visão não mais de Deus, mas uma visão metafísica. Então, uma ciência que ela sai da religião e vai para uma coisa mais metafísica, uma coisa mais filosófica, uma coisa, sabe, que vai ter uma outra maneira de entendimento. E aí ela vai chegar no auge da sua evolução, que seria um pensamento positivo, tá? Um pensamento pautado pela ciência. E não é qualquer ciência, né? O Comte também,
ele colocava as ciências em termos de hierarquia, tá? Olha só, gente, presta atenção no que eu vou falar, que vocês vão entender muita coisa depois que eu disser isso para vocês, tá? Vocês vão entender muita coisa que diz respeito à própria concepção da ciência do século XIX. Ele dizia o seguinte, que na base, a ciência mais básica que existe, que a humanidade já criou em toda a sua existência, foi a ciência matemática. É a ciência mais básica de todas. E aí ele vai fazendo uma hierarquia. Então ele vai falar da matemática, da física, das várias ciências. Ele vai falar que a última ciência é a ciência da sociologia. Ele vai falar que é a última, mas não em termos de importância, tá, gente? Em termos, olha só, né? Porque ele cria a sociologia, tá? O Augusto Comte cria, é o pai da sociologia, é o estudo da sociedade, tá? Ele cria, né? E quando ele fala que a sociologia é a última, não é que é a menos importante, não. A sociologia é a última porque é a mais refinada de todas as ciências. Tá? Então, agora, vejam, a ciência dele tem que passar pela matemática, porque a matemática é a base. Então, o que ele vai criar, a ideia que ele cria é que para todo e qualquer conhecimento ser considerado ciência, ele tem que ter uma expressão da base, ele tem que ter uma expressão matemática. Então, a ciência do século XIX só é conhecida como ciência se ela tiver uma expressão matemática. Aí que reside um grande problema, né? Para a sociologia está tranquilo, né? Porque ele vai usar o quê? Vai usar a expressão, não que a estatística seja matemática. Estatística não é matemática, tá, gente? Estatística é ciência humana, não é ciência matemática. Mas a estatística, ela se baseia, né? Num arcabouço matemático para poder trabalhar com resultados, com pesquisa. Então, sociologia, beleza, tá? Então, é ciência. Agora, a psicologia era ciência? Claro que não. Como é que você vai medir o sonho? Como é que você vai medir a percepção? Então, a psicologia estava fora. Tá? Então, nessa época, a psicologia não era considerada ciência, né? Ela não era considerada ciência. Por quê? Porque não passava até então. Depois consegue. Eu vou contar para vocês como que ela fez isso, tá? O Wundt, depois, ele consegue. O Wundt tinha um autor fantástico. Ele tinha uma ambição, né, de criar uma ciência. Então, desde a mais tenra idade, ele dizia, eu vou criar uma ciência. E criou. Ele criou a ciência da psicologia. Mas depois eu falo para vocês, tá? É matéria para um pouco mais tarde. Mas até então a psicologia não era ciência, né? Psicologia, por quê? Porque qual é a expressão matemática que você tem para provar que a ciência não tem, né? Então, nesse período, né? Mas o pensamento positivista criado pelo Comte, ele vai embasar uma parte muito grande das teorias da psicologia. Se bobear, a maior parte das teorias da psicologia tem como base a ideia positivista. O que seria o positivismo? Doutrina que reconhece somente os fenômenos naturais ou fatos que são objetivamente observáveis. Então, o Comte, ele defendia que você só poderia transformar em ciência, em conhecimento científico, ou melhor dizendo, um conhecimento só poderia ser considerado científico se você estudasse fatos. Tá? Ou seja, aquilo que não pode ser contestado. Né? Vocês entendem por que a matemática ela era a base do conhecimento? Porque 2 e 2 sempre vai ser 4. 3 e 3 sempre vai ser 6. Não dá para você falar assim, olha, 2 e 2 pode ser que seja 4, né? Sei lá, depende da maneira como você vê, sabe? Na matemática não tem isso, né, gente? 2 e 2 é 4, acabou. Então é a base. E por que o Comte falava isso? Porque ele dizia que a ciência ela é a expressão da verdade. A verdade, a ciência é a expressão da verdade. Por isso que é o conhecimento positivo, que ele revela a verdade.
Então, o positivismo revela a verdade, mas nem tudo pode ser estudado pela ciência. Nem todo conhecimento vai ser científico, ele já considerava isso. Então, a ideia é essa, tá? Então, para ser um conhecimento científico, você tem que ter uma base que represente a verdade. De quem representa? De todas essas ciências, qual é a única que certamente apresenta a verdade? A matemática, por isso que ela é a básica, é a base de tudo. Então, todas as ciências precisam passar pela matemática. Se não passar pela matemática, não é ciência. Claro, tá, gente? Isso é a ideia de ciência do século XIX, início do século XX. Depois mudou, tá? Hoje a gente tem outra ideia de ciência. Não é mais essa ideia de ciência que tem, não, tá? Depois que o Einstein cria a teoria da relatividade, a ideia de ciência, puf, já era, tá? A ideia de ciência positivista já era, tá? Hoje a gente trabalha com uma outra noção de ciência, tá? Não é mais aquela. Temos ainda método, análise, tá? Mas aquela ideia de que você precisa da matemática como base do conhecimento, deixou de existir, tá? A partir da teoria da relatividade. Bom, mas enfim, vamos voltar aqui na questão do Comte. O Comte, ele vai defender essa posição, tá? Então, ele limitou o trabalho, né, da ciência aos fatos que são inquestionáveis. Ou seja, todos aqueles que são determinados exclusivamente por métodos científicos. Percebem a contribuição do Descartes aqui? Então, desse jeito, a visão positivista se refere a um sistema baseado exclusivamente naquilo que você vê, objetivamente, e não se discute. Como é que eu vou falar de alma? Alguém viu alma? Tá, tem um pessoal que fala que viu, né? Tem um pessoal que fala assim, professor, mas eu vi, né? Eu vi fantasma, coisa e tal, viu a alma, tá? Mas por que eu não vejo? Mas então não é ciência, tá? Se só um vê e o outro não vê, não é ciência. Deu para entender? Então, isso não tem, né? Não, mas não tem gente que fala assim, não, mas eu tenho sonhos premonitórios, eu sonhei que o meu tio ia morrer e no outro dia acordei com a notícia de que ele morreu. Eu falei, puxa vida, mas quantos sonhos você teve que funcionaram e quantos você teve que não funcionaram, né? Então é isso, tá? Estatisticamente, não dá para dizer, tá? Não dá, né? Então não é ciência, tá? Então o Comte vai falar, não é ciência. E a ciência, na época, a ideia de ciência se baseou nessa forma de pensar. Né? Então, para o Comte, as ciências físicas teriam atingido o estágio positivo, tá? Para as ciências sociais alcançar esse estágio de desenvolvimento, elas deveriam abandonar as questões e explicações metafísicas e trabalhar absolutamente, né, com aquilo que era observável, tá? Então, o Comte, ele cria uma ideia de que você tem que ter a coisa objetiva. Na verdade, né, eu disse para vocês que o Comte, ele criou a sociologia. A sociologia do Comte era o seguinte, gente, ele falava assim, a sociedade, ela é igual à natureza, tá? A sociedade é igual à natureza, ou seja, o que acontece na natureza? Na natureza, os seres precisam se adaptar para poder se manter, para poder existir. Na sociedade é a mesma coisa. O ser humano, ele tem que se adaptar àquilo que existe. Ele não pode ficar criando coisas que não existem, né? Por quê? Olha só, gente. Por quê? O Comte dizia. Porque toda sociedade, para que ela consiga atingir o progresso, ela precisa manter a ordem. A sociedade, ela não pode permitir que haja desordeiros. Pensar em revolução, imagina, né? Toda e qualquer revolução, ela só prejudica. Você precisa, para atingir o progresso tão almejado no século XIX, estamos falando, né, do progresso das máquinas, das indústrias e tudo mais, então, para você atingir o progresso, você tem que ter ordem, ordem e progresso. Vocês já viram que na nossa bandeira está escrito isso? Não é à toa, gente. Os republicanos eram todos positivistas. Eram todos positivistas, tá?
O Marechal Deodoro era positivista. Então, por isso que eles escolheram. Então, eles entendiam essa ideia. Então, olha só, isso, pessoal, essa ideia positivista de sociedade é muito complicada. Por quê? Porque você determina que não pode, qualquer coisa que fuja da ordem é ruim, não pode acontecer. Você tem que ter ordem para ter progresso, mas você perde uma noção muito grande das coisas, tá? Imaginem só, né, pessoal, se a gente tivesse com essa ideia, né, na época da escravidão, a ordem era escravizar, então você não podia ter uma ideia diferente da escravatura que iria prejudicar, então não pode ter ideia diferente. É isso mais ou menos que se pensa num movimento positivista, tá? Então, essa ideia da ordem e progresso é uma ideia meio capciosa, tá? Uma ideia meio complicadinha aí, tá? Mas que, enfim, né? Tá lá na nossa bandeira, deixa lá, tá? Mas, pra gente, na psicologia, essa ideia é uma ideia meio esquisita, aí, tá? A gente precisa repensar, a gente precisa avançar um pouco, né? E fazer uma crítica a esse modelo de pensamento, que é o que os psicólogos fizeram, tá? Coisas também para mais tarde. Então é isso, tá, gente? As ideias do Comte, né, elas eram muito respeitadas, tá? E se tornou uma força popular dominante na Europa até o final dos anos de 1800, tá? Até o final do século XIX, tá bom? É isso, pessoal. Eu vou parar a minha apresentação, que já estamos chegando ao final da aula. Muito bem. Tudo bem, gente? Deu para acompanhar? Na semana que vem eu dou continuidade. Semana que vem não, semana que vem. Independência, ordem e progresso, né? Colocar a fitinha verde e amarela, né? A fitinha na antena do carro, né? Tá certo, né? É isso aí, né? Ordem e progresso. Semana que vem vamos. Então, ó, tá vendo? Ó, deu certinho a nossa aula, tá? Quando vocês olharem ordem e progresso, lembre que é uma visão positivista, tá bom? Uma visão positivista, ordem e progresso, tá certo, né? Progresso para quem, né? Ordem que atende às necessidades de quem, aos interesses de quem, né? Ordem e progresso. Mas é isso aí, tá? Bom, pessoal, uma boa semana para vocês, tá? Um bom feriado, descansem. E na próxima aula eu dou continuidade, tá? E a gente já vai entrar na ideia dos fisiologistas também, que daí a cara da psicologia vai começar a aparecer de maneira bem bacana, tá bom? Então tá, joia, gente. Um grande abraço para todo mundo. Valeu!